Fala aí, moçada. Vamos começar aí o nosso estudo de áreas, tá? E é um assunto muito importante para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Hoje nós iremos estudar especificamente somente duas áreas. E aí você me pergunta, quais são as áreas, professor Giovanni, que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje a área do retângulo e a área do quadrado, que é muito usada aí em cobrança de vestibulares, e no nosso dia a dia a gente encontra bastante essas duas figuras. Tá bom? Desejo a todos vocês uma boa aula, bons estudos e vamos lá. Primeira figura. A primeira figura, turma, você vê aí que, ó, a primeira figura é o nosso retângulo. E aí você me pergunta, professor, o que eu tenho que saber do retângulo? Primeira coisa que você tem que saber do retângulo é o seu desenho, tá? Ó, o seu desenho, você lembra da sua toalha de banho, o formato dela é um retângulo. Você lembra da parede da sala da sua casa, o formato é um retângulo. Então, toda vez que você observar esta figura, você tem um retângulo. Outra coisa importante é que eu quero calcular a área. A área é como se você pegasse, tá bom? Você pegasse um pedaço de madeira no formato retangular, nesse formato aqui que eu estou mostrando de vermelho, e você fosse pintar toda essa região. Então, toda essa região é a sua superfície, que no caso é a sua área. Então, o nosso estudo aqui, o nosso objetivo é você, tá? Saber calcular o valor numérico que vai representar essa área. E aí você me pergunta, professor Giovanni, como é que eu sei? Ora, você vai ter que ter duas medidas. Esta medida A, que essa medida A, ela é chamada de comprimento, e esta medida B, que é chamada de largura. Então, a área você calcula através da fórmula. Área é igual a comprimento vezes largura, ou seja, A vezes B. Professor, e por que tem um S? S vem do inglês de space, e para nós vamos usar como a área. Propriedades importantes aí do retângulo. As diagonais são congruentes. Professor Giovanni, o que é a diagonal? A diagonal é um segmentozinho, estou apagando aqui o vermelho, vou colocar outra cor, vou colocar aqui o preto. Então, a diagonal é um segmentozinho que sai desse ponto preto, não pode ir para os pontos vizinhos, então não pode ir para cá e nem para cá. Ou seja, a diagonal é um segmento de reta que sai de um ponto para outro ponto oposto a ele, só que não pode ser vizinho. Aí a gente chama por essa letrinha D. Então aí a diagonal, aí vocês, agora eu entendi. E as diagonais são congruentes. O que quer dizer a palavra congruente? A palavra congruente significa que tem a mesma medida. Congruente significa que são iguais, tá bom? Se a medida de uma diagonal é 10 centímetros, a outra também é 10 centímetros. O ponto de encontro das diagonais é um ponto médio. Então, veja, se você tem aqui a outra diagonal, o retângulo só tem duas diagonais, então esse ponto aqui de encontro, ele é médio. Por exemplo, se aqui vale 5, aqui também vale 5, ok? Ó, 5, 5. Então, é a metade. Os ângulos são congruentes. Os ângulos são iguais. E aqui, ó, você vai ver aqui, vou fazer outro desenho aqui embaixo, ó, preto, retângulo. Olha aí. E vou colocar aqui outra cor. Colocar aqui esse vermelho forte, ó, ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Professor, quer dizer que esse quadradinho com um pontinho dentro dele é um ângulo de 90 graus? É, exatamente. Então, esse quadradinho com um ponto dentro significa 90 graus, ok?
Então tá aí a primeira figura, é o retângulo, é uma figura muito comum que em toda prova de vestibular está caindo aí. Vamos ver agora a segunda figura. A segunda figura é o quadrado, muito famoso na geometria. Quadrado, os seus lados têm a mesma medida A e a sua superfície, a área da sua superfície é A ao quadrado. Por quê? Porque é A que multiplica A. E A que multiplica A é A ao quadrado. Então, aí é a área do seu quadrado. Tá bom? Propriedades. As diagonais são iguais e perpendiculares. Olha aí, professor, que palavra nova é essa perpendicular? Perpendicular ao símbolo é este aqui, ó. E o que é que significa? Significa que vai fazer ângulos de 90 graus. Aqui, ó. 90 graus, ó, 90 graus. E se quiser, você coloca aqui também, ó, 90 graus. Lá em cima, também 90 graus. 4 ângulos de 90 graus. O ponto de encontro das diagonais é um ponto médio, divide ao meio. Os lados são iguais. Os ângulos também são iguais, os ângulos internos. É simultaneamente retângulo e losango. O losango nós iremos estudar mais à frente, ok? Então, o nosso objetivo aqui é essas duas figuras, tá? Essas duas figuras, o retângulo e o quadrado. Então, agora, vamos fazer aqui um resuminho do que é que você vai, o que é que você precisa, né? O que é que você precisa? Primeiro, retângulo. Olha a diferença do desenho aí do retângulo, pessoal. O primeiro foi o retângulo que nós estudamos. E o segundo é o quadrado. Olha a diferença. No quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Já no retângulo, não, ó. B e A. Então, a área do retângulo é B vezes A. E a área do quadrado é A vezes A, que é A ao quadrado. Tá bom? Vale salientar aqui também que se aqui embaixo tem a medida que é B, lá em cima também é a mesma medida B. Se aqui do lado direito tem a medida A, aqui do lado esquerdo também tem a medida A. E aí tem um negócio que a gente chama de perímetro, que é importante a gente falar. Perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, A mais A é 2A e B mais B é 2B. Então, essa é a fórmula do perímetro. Já o perímetro do quadrado, bom, a fórmula do perímetro do quadrado é... A fórmula do perímetro do quadrado é 4A. A mais A mais A mais A, 4A. Então, aí tem esse quadrozinho de resumo, tá? Que é importante aí para você. E agora, vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Faça no seu caderno. É muito importante que você, depois que assistir a aula, você pause aí o vídeo para poder copiar tudo no seu caderno, tá bom? Então, letra A, determine a área de um retângulo cujas dimensões são 6,5 centímetros e 12 centímetros. Então, você diz, olha, a área é só multiplicar 6,5 centímetros por 12 centímetros. Professor Giovanni, só isso? Só. Então, você vai multiplicar os dois números. Quando você multiplicar os dois números, você vai obter 78. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Então, a resposta
do item A é 78 centímetros quadrados. Porém, é interessante você, tá? Você depois, você pegar e efetuar o cálculo. 12 vezes 6,5. Note que tem uma vírgula. Então, você vai colocar aqui, ó, vírgula. 6 vezes, ou 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Você não vai colocar mais vírgula aqui embaixo, tá? Você já usou a vírgula. Agora você vai fazer 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. E aí agora você vai somar. Ó, 0,6 mais 2, 8 e 7, ó, 78. Então tá aí a sua resposta, 78, ok? Veja que é um exercício muito bacana, porque você também está fazendo a multiplicação. Letra B, ele quer um quadrado cujo lado mede 5 raiz de 3. Ora, a área, eu vi que é lado vezes lado, então 5 raiz de 3 eu posso colocar ao quadrado, mas eu aconselho a vocês a fazer 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. E aí, olha como fica fácil. Você vai primeiro multiplicar o número que você não vê com raiz. 5 e 5. Ora, professor Giovanni, é fácil. Aí é, pois me diz. 5 vezes 5 eu aprendi que é 25. Perfeito. E raiz de 3 vezes raiz de 3. Ora, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Só que a raiz quadrada de 9 nós sabemos que é 3. Então, a nossa área procurada vai ficar 25 vezes 3, que aí é fácil, né? 75 metros quadrados. Professor, eu esqueci de colocar centímetros quadrados ou metros quadrados. E aí, eu vou perder ponto? Turma, logicamente que numa avaliação eu não iria tirar, né, ponto aí se você esquecesse de colocar a unidade padrão. Porém, é interessante que você sempre esteja com isso na cabeça, de não esquecer de colocar a unidade padrão. Aqui o outro, ó, se você quiser fazer o cálculo, 25 vezes 3, ó, 5 vezes 3, 15, sobe 1, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7, 75. A letra C, ele fala que é um retângulo cuja base mede 16 decímetros e a diagonal mede 20. Então eu vou aqui fazer aqui, ó, vamos fazer aqui nesse novo slide, letra C, vou fazer um desenho. Ó, vou fazer aqui um desenho, legal, ó, show. Nesse desenho aqui, ó, vou colocar a diagonal, que a questão fala que é 20, né? Isso, a diagonal é 20. Fala que o comprimento é 16, está faltando aqui a largura, que eu não sei quem é, que eu vou chamar de x. Olhe bem para ver o seguinte. Professor, para eu calcular esse x, eu vou pegar uma parte do retângulo. E aí agora é que vem o legal, ó. Por que que é o legal? Presta atenção, tá? Agora vem a parte legal. Você pegou aí uma parte que formou um triângulo e aí você tem que lembrar do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então veja o que é que eu estou pegando. Estou pegando o triângulo pitagórico mais simples, que é 3 e 4, que são catetos, e a hipotenusa, que é 5. E aí eu quero que você perceba o seguinte, ó.
que esses triângulos eles são semelhantes. Então, se eu pegar o 4 e multiplicar por 4, vai dar 16. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 4, vai dar 20. Professor, então eu entendi. Se pegar o 3 e multiplicar por 4, vai dar 12. Então a gente encontra que o x é 12. Perfeito. Então veja que você encontrou o x12 facilmente. Você encontrou o x12 facilmente. Perfeito. Mas por que eu tive que encontrar esse 12? Por quê? Pelo seguinte, meu amigo. Porque o seu retângulo ele tem as seguintes dimensões: 16 e 12. E ele quer que você calcule a área. S de área vai ficar o produto. 16 vezes 12. 16, quando você multiplica por 12, vai dar 192. Por quê? Por que vai dar 192? Por que vai dar 192? Porque você já deve ter feito, né, aquela multiplicaçãozinha. 2 que multiplica 16, ó, 32. 1 que multiplica 16, 16. Olha como essa foi mais rápido. Você soma 2, 9, 1. 192. Eu só não estou lembrado qual é a unidade. dm, né? dm, então, decímetros quadrados. Então, tá aí a resolução da primeira questão. Então, não esqueça que quando acabar aí o vídeo, você para e vai tentar fazer. Se não conseguir, você vai e rever a resolução. Vamos agora para a questão número 2. Essa questão número 2, ela é muito importante porque ela mexe com escala. Escala é muito usado. É uma formulazinha, tá? O que é a escala? É a medida no desenho. É a medida do desenho dividido pela medida real. Aí você vai e pergunta, professor Giovanni, como assim? O seguinte, imagine que você tenha uma distância entre uma cidade e outra. Aqui você tem Fortaleza, tá? Você tem Fortaleza. E aqui você tem, por exemplo, São Paulo. Então você tem essa distância entre essas duas cidades. Eu vou dizer que a distância entre essas duas cidades é aproximadamente 3.000 quilômetros. Tá? Então, estou dizendo que essa aí é essa distância. O que é que acontece? Eu fiz o mapa do Brasil e coloquei lá a cidade de Fortaleza, coloquei a cidade de São Paulo. Tá? Você tem aqui o mapa, né, do Brasil. Então, você tem aqui a cidade de Fortaleza e por aqui você tem a cidade de São Paulo. E aqui nesse mapa, eu posso facilmente ligar aqui as duas cidades. Ó. Liguei. E tem essa distânciazinha aqui, D1. Perceba que eu fiz essa distância. A distância real é 3.000 quilômetros. A distância nesse mapa eu calculo utilizando o conceito de escala. Então, eu calculo essa distância utilizando o conceito de escala, que a escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Então, o que é que acontece? Eu deveria ter uma escala, ó, você deveria ter uma escala, vou colocar aqui, por exemplo, a escala 1 para, por exemplo, 300. Tá? 1 para 300. Medida do desenho, não sei.
D1. Medida real, aí agora a medida real a 300 km. Só, eu vou botar aqui 30 mil. Você vai entender agora por que eu aumentei. Porque 3 quilômetros, 3.000 quilômetros, eu tenho que passar para centímetros. Então, metro, decímetro, centímetro. Viu aí? Vou cortar, eu vou colocar mais um zero para eu cortar aqui outro, tá? Para não ficar tão grande. Então, perceba que a escala que eu criei é 1 para 300 mil. Então, eu vou cortar 5 zeros. Então, eu vou cortar aqui 5 zeros. Ó, 3, 5. Então, esse nosso D1 vai ficar 3.000 vezes 1. Então, esse teu D1 vai dar 3.000. 3.000 centímetros. Mas mesmo assim, 3.000 centímetros, veja, iria dar 30 metros. Então, ainda está grande. Então, essa escala aqui eu deveria colocar maior. Então, para ficar um negócio mais decente, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o seguinte. Coloquei 5 zeros, 6. Aí eu corto mais um, ó. Corto mais um. Colocar mais um, 7, corto. Pronto. É isso. Então, aqui eu vou colocar 1. Pronto. Então, agora você fica com quanto? Você fica com somente 30. Então, ó, 30 centímetros. Então, essa distância no mapa, se o mapa, né? O mapa ficaria em 30 centímetros. E dá para você colocar. Não é isso? Você tendo um papel, imagina aqueles mapas maiores, você traçaria em 30 centímetros brincando. Não dá para traçar 3 quilômetros. Não é isso? Ou 3.000 quilômetros. Então, essa é a ideia de escala. Muito bem, eu vou ter que apagar agora. Por quê? Para poder resolver a questão. Veja que nós vamos usar esse raciocínio aqui, que eu acabei de exemplificar, como sendo a distância entre Fortaleza e São Paulo, que realmente é aproximadamente 3.000 quilômetros. Então, já sei aí que é a escala. O mapa de certa região foi construído na escala 1 para 20 mil metros. Outra coisa interessante, 20 mil centímetros, tá? Ó, 20 mil centímetros, ele é a mesma coisa que 200 metros, tá bom? Mesma coisa que 200 metros. Inclusive está aqui, ó. Inclusive está aqui. Tá? O que é que significa? Significa que 200 metros no real, 200 metros no real equivale a 1 centímetro no desenho. É isso que significa. Aí ele diz, tá? Determine em metros quadrados a área real de uma chácara que nesse mapa é representada por um quadrado cujo lado mede 0,3. Então vamos usar aqui a escala. Ó, a escala é 1 para 20 mil. Você escreveu aí a escala. Ela é igual à medida no desenho, que é 0,3. Note que já está em centímetro. Ó. E aqui embaixo, a sua medida real é um x. Você vai multiplicar em cruz credo. 1 vezes x é x, só multiplicar em cruz credo. 20 mil vezes 0,3. Vai ficar 6, corta só um zero. 6 mil, cortou um zero, 6 mil. 6 mil centímetros. Quando eu levar para metro, vai dar 60 metros. Ou seja, você tem um quadrado que o lado do quadrado é 60 metros. Então, a área, lembra? 60 vezes 60. Professor, não posso esquecer. Não, não pode. 60 vezes 60. 3.600 metros quadrados. Então, tá aí, ó. A área, tá? A área aí procurada. 3.600 metros quadrados. Então, aí questão 2. Vamos para mais uma questão. Essa questão ela é muito fácil mesmo.
Quando terminar de ler, você já diz, professor, realmente ela é muito fácil. Veja, solução. Vamos fazer aqui a solução dessa questão. A figura apresenta uma malha quadriculada em que a medida do lado de cada quadradinho é 2,5. Então você tem um quadradinho, fazendo só um pouquinho maior, tá? Para poder colocar aqui 2,5 unidade de comprimento, que é o C, 2,5 unidade de comprimento. Então, a área de um quadradinho desse é 2,5 vezes 2,5. A área de um quadradinho aqui vai dar 6,25 unidades quadradas. Isso é a área de um quadradinho. A área de um quadradinho. Aí ele quer saber que você determine a área da região colorida. Então, ou seja, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que estou contando os coloridos, que é o que ele quer. Ó. Já vou em 11, 12, 13, ó, contando. Ó, 14, 15, 16. Professor, é só isso só. Ou seja, cada quadradinho desse, a área de cada quadradinho desse é 6,25. Então, a área total, ST, é 20, porque são 20 quadradinhos, vezes 6,25. E aí, quando você multiplica 20 vezes 6,25, vai dar 125 unidades quadradas. Essa é a nossa resposta. Professor, de onde veio o 125? Aqui, ó, você pega 625, depois você coloca vírgula, multiplicando por 20. Vamos multiplicar. 0 que multiplica qualquer número é 0. Ó. Então, 0 vezes 625 é 0. Agora, 2 que multiplica 625, 2 vezes 25, ó, você já bota 50, ganhando tempo. Ó, 2 vezes 25 é 50 e 2 vezes 6 é 12. Quando você soma, você tem 0, 0, 5, 2 e 1. Só que você tem duas casas decimais, 6,25. Então, ó, duas casas decimais. Então, vai dar 125. Então, tá aí, questão 3, uma questão também muito bacana, muito interessante. Questão 4. Questão 4. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai imaginar um jardim de formato retangular, cujas dimensões estão entre si na razão de 3 para 4. Então, ó, vamos raciocinar o seguinte. Você tem ó, jardim retangular, você tem a medida B, a medida A, tá? E ele fala que é na razão 3 para 4. Então, ó, B está para A, assim como 3 está para 4, igual a 1K, uma constante proporcionalidade. Aí você me pergunta, professor, por que o senhor fez assim? Eu fiz assim para se tornar mais fácil, veja. Porque B vai ser igual a 3K e A vai ser igual a 4K. Do jeito que eu fiz aqui, o meu desenho ele ficaria mais interessante se eu fizesse assim. Ó. Vou só mudar pelo seguinte. Porque o B ele é menor do que o A. Porque o B ó, é 3K e o A é 4K. Então agora o desenho está mais correto. Aí ele fala que o perímetro é 28 metros. Professor, o que é o perímetro? Lembra? A com A, 2A, perímetro. B com B, 2B. Ou seja, é a medida, é a soma de todos os quatro comprimentos. 2A mais 2B igual a 28. Ah, professor, então aqui ficou fácil. Porque eu vou dividir por 2. Então vai ficar A mais B igual a 14. De onde foi que veio isso? Divide por 2. O 2 e o 28. Ok. Bom, só que olha que legal. Professor,
no lugar do A, vou colocar 4K. No lugar do B, eu vou colocar 3K. Isso é igual a 14. 4K mais 3K é 7K, que é igual a 14. Professor, não acredito não. O que foi? O K é 2? Por que o K é 2? Porque 14 dividido por 7 é 2. Perfeito. E aí o que acontece? Acontece que, olha o que acontece. B é 3 vezes K mais o K é 2. Então o B é 6. O B é 6. E o A? O A é 4K, mais o K é 2. Então o A é 4 vezes 2 é 8. Professor, nós descobrimos as dimensões. Sim, e o que é que ele quer? Ele quer a área. Então eu vou só colocar aqui de cor verde para chamar mais a sua atenção. Ó. Terceiro e último raciocínio. Qual é a área? S de área é 6 vezes 8. 6 vezes 8, aí é fácil, né? 48. Então, resposta 48. Olha a unidade ele não falou, aí falou metro, 28 ali, 28 metros. Então, metros quadrados. E aí, acabou a questão de número 4. Beleza? Ok. Vamos lá fazer mais uma, tá? A quinta questão, para a gente finalizar essa aula com 5 questões resolvidas, além da teoria. Diz o seguinte: um azulejo tem a forma de um quadrado. Então aqui você tem um azulejo, ó. Você tem aqui, ó, azulejo. Então você tem um azulejo que é a forma de um quadrado, cuja diagonal é 15 raiz de 2. Vou colocar a cor vermelha, diagonal 15 raiz de 2. Agora eu vou ensinar um truque para vocês. Sempre a diagonal de um quadrado é um número que multiplica a raiz de 2. 15 raiz de 2. Então o lado do quadrado é 15. Sempre desse jeito. Professor, deixa eu ver se eu entendi aí. Então, professor, se eu tiver aqui um quadrado, que o lado é 10, que o lado é 10, então a diagonal desse quadrado é 10 raiz de 2. Perfeito. Professor, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Eu tenho um outro quadrado, que aqui é 7, aqui é 7. Então, a diagonal é quanto? 7 raiz de 2. Sempre. Então, você acabou de descobrir que o lado do azulejo é 15 centímetros. Então, essa área vai ser 15 vezes 15, que vai dar 225 centímetros quadrados. Você percebeu que aqui eu não fiz a conta? Porque eu aconselho a você saber de cor salteado até 20. Tá? Até 20. Então, como é que a gente sabe? É treinando. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Aí você vai. Tudo é treinando. Então, já fiz aí a área de um azulejo. Se as paredes de um salão... Opa! Segundo passo. Você vai ter um salão. Ele fala que a parede de um salão tem o quê? O que é que tem a parede de um salão? Pessoal, quando ele fala a parede de um salão, imagina tipo um salão de beleza. Então tem uma parede lá. E ele quer colocar esses azulejozinhos. Só que ele fala que essa parede tem 54 metros por 4,5 de altura. Turma, pense num salão grande. Professor, eu vou fazer a área desse salão. Vamos lá. A área do salão. Ora, a área do salão, o senhor já falou que basta eu multiplicar os dois números porque é um retângulo. Exatamente. Então, a área desse salão
vai dar 4,5 vezes 54, vai dar 2, 4, 3, tá? 243 metros quadrados. Mas, professor Giovanni, eu notei que o azulejo está em centímetros quadrados e a sala está em metros quadrados. Então, você está pensando exatamente o que eu estou pensando. Você vai ter que passar para centímetros quadrados. Se fosse só metro para centímetro, você ia andar só duas casas. Uma casa é o decímetro, outra é o centímetro. Como é o quadrado, tu duplica. Ó. Ah, entendi. Pronto, tá aí a área do salão. Turma, qual é a pergunta? Qual é o comando da questão? O comando da questão é: quantos azulejos você pode colocar nesse salão? Ó? Quantos azulejos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá. Quantos azulejos? Ora, você não vai ficar fazendo desse jeito como eu estou fazendo. Então, o último raciocínio, o número de azulejos, é só você dividir a área total, ou seja, 2.430.000 dividido por 225. E quando faz essa divisão, vai dar 10.800 azulejos. Então, a resposta correta é 10.800 azulejos. Então, turma, espero que vocês tenham gostado aí da explicação e da resolução dessas 5 questões e que vocês passem tudo para o caderno, ok? Bons estudos e até a próxima.